Olá, meus amados, queridos irmãos, pastores, Deus abençoe você, casa de paz para você que está aí do outro lado. Que privilégio, que maravilha é esse nosso de servirmos a um Deus tão especial, tão maravilhoso. Vem para mais essa edição da leitura bíblica em um ano. Queridos, amados irmãos, hoje nós temos o privilégio, já chegamos aqui no livro de Neemias. Estamos agora vendo como que o templo está sendo reconstruído, a cidade que havia sido derrubada, ela agora está sendo erguida. E essa história é uma história muito linda. Neemias, para quem não sabe, ele era o copeiro real, estava muito bem obrigado, nenhuma terra estranha, mas quando ele soube, através dos irmãos que foram visitar, que a cidade de Jerusalém estava em ruína, as portas derribadas, a cinza, os montouros, aquela coisa toda entulhada. A Bíblia diz que ele entristeceu. Olha só, 3 coisas aconteceram. Ele entristeceu, chorou muito, jejuou, mas depois tomou uma atitude. Às vezes a gente chora, entristece, jejua, mas não toma uma atitude. Tem que ter uma atitude. Qual foi a atitude dele? Era algo assim perigoso. Neemias está triste, contristado, porque era ele quem provava o vinho do rei, as comidas, para ter aquela proteção, aquela precaução para que o rei não fosse envenenado. Então o rei o chama e percebe que ele está com o semblante descaído e fala com ele. E ele então pede autorização para ir até a sua terra natal, e o rei assim o concede com cartas abalizadas para voltar àquela cidade e reconstruí-la. Uau, que maravilha! E interessante porque no capítulo 4 você já vai ver alguns levantes. Sempre vai ser assim. Quando nós nos colocamos, porque nós estamos na reconstrução também da cidade de Manaus, isso se aplica para nós, estamos orando por 10% dessa cidade, então vai ter muitos levantes, mas nós não devemos tirar o foco de Cristo, como Neemias aqui fez. No capítulo 4 diz: quando Sabalate ouviu que nós estávamos reconstruindo as muralhas, ficou irado. Olha, gente de dentro, gente do meio do povo, era para o cara estar alegre, contente, saltando de alegria e envolvido, mas sempre será assim. Alguns não vão querer, outros vão descrer, outros vão debochar, como foi o caso, outros vão ficar chateados. Ah, que loucura é essa? Onde que nós vamos ganhar 10%? Vamos, porque Deus é um Deus fiel e poderoso. Diz que esse cara ficou irado, indignado e começou a zombar dos que estavam na construção, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. Olha só que coisa nojenta, demoníaca. E disse assim: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que podem acabar essa obra num só dia? Esse cara vai com tanto deboche, ele, o Sabalate e o Tobias, tentando tirar o foco. O propósito é fazer com que Neemias e os trabalhadores desçam. Mas a ordem de Neemias é: nenhum de nós vamos descer para encontrar com esses disfuncionais, esses que não têm propósito, esses que não têm visão, esses que não se dispuseram a caminhar conosco. Tem um texto muito lindo na Bíblia que diz: não desprezei os pequenos começos. E esse homem estava assim fazendo. Aí Neemias diz: nós não vamos descer. E quando uma carta chega, carta após carta, Neemias diz: nós não desceremos para conversar com você. Nós estamos numa empleita, na conquista de uma grande obra. E assim Neemias orienta o povo agora. Cada um pegue a sua espada. Com uma mão segura a espada, com outra a colher de pedreiro, e vai acabando a reconstrução do templo. Não temos tempo suficiente para explanarmos com muito mais clareza esses textos, essas histórias tão ricas, que nós queremos continuar ainda aqui na nossa meditação no Salmo 98, esse salmo tão lindo, tão maravilhoso, onde ele vai falar das maravilhas de Deus, da salvação que Deus efetuou diante dos gentios. Deus sempre manifestando o seu poder diante dos gentios. Ele diz assim:
Cante ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou sua justiça diante dos olhos das nações. Se ele está falando das guerras, dos embates, da travessia do Mar Vermelho, do Jordão que se abriu, dos milagres que foram feitos no deserto, das guerras contra os inimigos de Deus, as muralhas de Jericó que caíram, enfim. Ele chega num desses Salmos 145, ele diz: uma nação dirá a outra nação os feitos do Eterno. Que maravilha, que coisa poderosa! E aí eu quero saltar com você do Salmo 98 para o final da Bíblia, o livro de Apocalipse. Eu sei que algumas pessoas talvez estejam muito assustadas. Eu ouvia pessoas dizendo: estou preocupado com a leitura do Apocalipse. E eu lembro de quantas vezes eu ouvia quando era menina, até mesmo a minha própria mãe dizendo: puxa, é um pouco tenebroso ler o Apocalipse por conta das histórias, mas você não deve ficar assustado nem preocupado. Quem tem que estar assustado, preocupado é o inimigo, porque no capítulo 1, no versículo 1 mesmo de Apocalipse, há uma história interessante que diz que o texto começa assim: revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse é a revelação de Jesus. Quem é Jesus? O que Ele irá fazer nos tempos vindouros, no final dos tempos. E aí você não deve ter medo, porque a Bíblia vai falar tantas coisas, inclusive no capítulo 21, ele vai dizer que um anjo vai ser liberado para aprisionar Satanás ali no abismo. Um anjo só. Olha quanto poder, quanta graça, quanta maravilha. E aqui no 3, ele está escrevendo essa carta à igreja de Sardes. O autor de Apocalipse é João. Eu digo que João era o Bruce Willis, né? O duro de matar, porque o que fizeram com esse cara, os historiadores dizem que ele foi apedrejado em um dado momento, dado como morto, levado até o lixão da cidade, e daqui a pouco ele se levanta dali, vivíssimo, né? Depois colocaram ele em um tacho de óleo fervente, mas o cara está lá dentro, não aconteceu absolutamente nada. Eu acredito que o rei ficava irado com essas coisas, tanto é que a história da ilha de Patmos era muito conhecida, segundo os historiadores. Eu estou te dando um pouco de luz sobre o livro, aonde eles lançavam os prisioneiros mais difíceis para que morresse ali. Diz alguns historiadores que às vezes só jogavam ali na água, o navio não ancorava perto e alguma fera, alguma besta do mar pegava esse prisioneiro e devorava. Só que João, ele foi e chegou até a ilha e ele tem essas revelações. E no capítulo 3 diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Olha, a igreja de Sardes, quando você lê aqui o versículo 2, onde diz: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza são íntegras na presença do meu Deus. Deus está dando um alerta para a igreja de Sardes, porque eles haviam sido sitiados por 2 vezes por falta de vigilância mesmo das sentinelas. Então isso aqui literalmente tem algo na questão de vigilância, só que agora espiritual. Tanto é que no 3 diz assim: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que horas virei contra você. Ele está exigindo a vigilância, porque tanto no mundo físico como no mundo espiritual é necessário. Jesus, ele orienta, advertindo os discípulos, dizendo: vigiai, pois não sabeis a hora em que o Filho do Homem virá. Queridos, é uma advertência para mim e para você. Estamos no final de uma temporada muito linda de leitura bíblica e eu quero te encorajar a continuar em nome de Jesus. Deus abençoe e ama a sua vida. Estamos juntos. Fica na paz.